Eu tenho aqui uma imagem que está circulando que é impressionante. Como é querido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele esteve com Flávio Dino visitando as áreas que sofrem no Maranhão em função das chuvas. Salvo engano, são 65 municípios que estão em estado de emergência. Se o Alex tiver essa informação, acho que é importante, Alex, não sei se você separou a notícia do Maranhão. Entretanto, muito provavelmente em função da falta de infraestrutura dos municípios, por desgovernos do PT que por ali passaram, tem uma parcela do povo brasileiro sofrendo hoje, no Maranhão, em função das chuvas. E ali esteve Lula, acompanhado de Flávio Dino. A imagem é impressionante. Lula precisa de uma cerca de arame farpado para separá-lo da população, com crianças tentando cumprimentá-lo. Afinal de contas, é a visita do presidente do Brasil. Entretanto, o querido, o amado, precisa de uma cerca de arame farpado entre ele e as crianças para mostrar o quanto é prestigiado. É impressionante a cena. Aperta o play, Edson. Meu presidente Lula! Presidente, você é o presidente! Bradão, meu amigo, Bradão! Meu presidente Lula! Um abraço, meu presidente! Meu presidente Lula! Ei, Flávio Dino! Ei, Flávio Dino! Ei, Flávio Dino! Ei, Flávio Dino! Um abraço aí, olha, rapaz! É esse brasileiro aí que a gente tem que informar, Olavo. Vocês podem viver numa situação melhor do que vocês estão vivendo, se livrando disso. Se livrando do PT, da miséria programada do PT. A gente precisa mostrar, a gente precisa informar realidades absolutamente distintas, discrepantes entre esta população que tenta cumprimentar o presidente da República e um ex-governador do seu estado, separados por uma cerca de arame farpado, Olavo. É triste ver uma população que se contenta com tão pouco, atrás do arame farpado, verdadeiramente como um gado, porque o gado fica atrás do arame farpado, falando meu presidente. É triste demais. É uma escravatura colocada sob um domínio econômico, né? E quando ele esteve aí, do alto do seu avião, do seu jato, ele comentou sobre as áreas alagadas, dizendo 2 pontos. Olha, o povo não deve construir em área sujeita a alagamento. Quer dizer, então, que a culpa é da população, que teve a água invadida. Não é falta de planejamento, a culpa é da população, que fica atrás do arame farpado. Isso é revoltante, é revoltante. E do alto mais uma vez, contém sarcasmo nessa frase, do alto de sua sensibilidade, do trono de sua sensibilidade, disparou Lula. Choveu muito, né? Choveu muito, alagou, gente perdeu, muitas pessoas perderam suas casas, mas nós temos que agradecer a Deus pela chuva. Lunático, fora da realidade, desplugado da realidade do país. Por um lado, um líder desplugado da realidade e um povo reduzido, diminuído, para ficar atrás do arame farpado, gritando meu presidente. Não é esse o Brasil, não é esse o governo, não é essa liderança que o povo brasileiro precisa. Não é isso. Nós precisamos de dignidade, honra, honra, honra.
coisa que não tem esse presidente. Eu me lembrei de Boris Johnson indo trabalhar ali em Londres de bicicleta. Veja se é uma atitude populista ou não, pouco importa. Mas ele teve que passar por cima de algumas coisas, caso tenha sido simplesmente uma atitude populista, para correr os riscos que correu para ir trabalhar de bicicleta. Primeiro-ministro, então, na época, o primeiro-ministro inglês. Enquanto a gente tem, num Estado, porque é importante analisar o seguinte, nós acompanhamos durante a apuração das eleições, aqui, assustados, atônitos, preocupados, enfim, nós acompanhamos aqui, nesta rádio, a apuração em 2 estados que têm um eleitorado muito parecido do ponto de vista numérico, não com relação aos seus escolhidos, Maranhão e Santa Catarina. Maranhão e Santa Catarina, salvo engano, tem algo em torno de 5 milhões de eleitores. E a gente acompanhou ali, em função do que a gente vivia na apuração, os 2 acontecendo quase que simultaneamente a apuração dos estados. E bingo, 70-30, algo em torno, parecido com isso, o número, o resultado final, 70-30. A diferença é que em Santa Catarina, um dos estados mais conservadores do Brasil, 70 Bolsonaro, 30 Lula. No Maranhão, 70% Lula, 30 Bolsonaro. Mas eu me pergunto o seguinte, diante do que o Olavo já expôs, um cidadão que tem 70% dos votos naquele estado precisa estar protegido por uma cerca de arame farpado? A gente precisa começar a ter dúvidas. Aliás, Edson, pega para mim, por gentileza, eu mandei ao longo da jornada aí do final de semana, o vídeo que separa também, faz distinção entre Tarcísio e o Jerônimo na Bahia. Um vídeo que rodou bastante aí ao longo do final de semana para a gente mostrar o seguinte, povo do Norte e do Nordeste, em especial agora para os amigos do Maranhão, que sofrem com as chuvas. Se este cidadão tem 70% dos votos aí, ele não pode, não deve, em hipótese alguma, usar de uma cerca de arame farpado para se separar de quem dá para ele a esmagadora maioria dos votos. Não corresponde com a realidade. Ou é nojo do povo? É medo do povo? Ali ele estava falando para os seus próximos. Tinha um cidadão ali gritando, a exaustão, filmando. Meu presidente, Flávio Dino. Ele gritava, empolgado, entusiasmado. E também apartado por uma cerca de arame farpado. Espera um pouquinho. Este é o governo popular de Lula? Este é o Lula que pode sair às ruas? Se isso acontece no Maranhão, onde ele tem 70% dos votos, como será em Santa Catarina? Então ele nunca vai para Santa Catarina? Ou ele vai estar o quê? De carro blindado, com isso filmado, enfim, com película nos vídeos para ninguém ver? Como é que Lula vai sair de Brasília para ir até Santa Catarina? Se onde ele tem 70% dos votos, ele precisa da cerca de arame farpado. Alguém pode me dizer? Ou é medo? É triste, viu? Agora, eu encarecidamente peço, nós precisamos ajudar com informação os amigos, hoje do Maranhão, de outros estados do Nordeste, estados do Norte. Nós precisamos ajudar com informação. Se esse povo, esses irmãos que ali temos, estiverem bem informados, eles vão entender o seguinte: eu não preciso morar numa vila que só tem energia elétrica das 18 às 23 horas para eu assistir o Jornal Nacional. Eu não preciso disso. Eu posso me libertar dessa miséria. Eu posso me libertar dessa balsa que faz a travessia entre 2 lados da mesma cidade, porque alguém está ganhando dinheiro com a balsa.
Eu posso me libertar disso. Eu posso me libertar da dependência do Bolsa Família, do Bolsa... Eu posso me libertar. É só eu entender que este é um processo demorado, cansativo, lapidante, como diria Hermes e Renato, mas precisa da gente nesse processo. Não dá para falar assim, vai lá e faz para mim. Mesmo porque Flávio Dino, no Maranhão, tem um voto. E aquele cidadão que gritava, Lula, Lula, meu presidente, também tem um voto. É através do seu voto que a gente pode se libertar disso. E entenda o seguinte, construir uma ponte vai muito além do dinheiro. O cara precisa ter vergonha na cara, vontade de libertar o povo da miséria. E, infelizmente, miséria é a moeda do PT.